Olá, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Nesse período de isolamento social, eu tenho usado de algumas ferramentas aí para me aproximar de algumas pessoas e conhecer pessoas novas também. E uma das formas que eu tenho usado para conhecer pessoas novas são os jogos. Existem alguns jogos que nos permitem ter bastante interação social. E enquanto eu estava tendo esse momento com algumas pessoas espalhadas aí por diversos locais do nosso país, um deles me perguntou sobre qual é o meu posicionamento em relação à política atual na nossa nação. E para tentar entender melhor o meu posicionamento, ele me dá duas opções. Então ele diz, eu vou fazer uma pergunta e a forma como você vai me responder essa pergunta vai me ajudar a entender qual é o seu posicionamento. E ele me disse, como você chama o atual presidente da República? Opção A ou opção B? Na opção A, ele estava vendo a figura do presidente da República além do seu cargo, quase que endeusando ele. E na opção B, ele estava colocando a figura do presidente abaixo da sua posição, menosprezando e até mesmo zombando dele. E ele esperava ali a minha resposta para conseguir me encaixar numa caixinha ou na outra. A gente vive um período bem complicado, bem conturbado na área da política da nossa nação. E eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre o que seria a submissão à autoridade, às autoridades da nossa nação, à luz do que nós encontramos nas Escrituras. E para isso, o texto que nós usaremos como base para a nossa reflexão será o que Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, a partir do versículo 13. Como nós, cristãos, devemos nos submeter às autoridades que existem na nossa nação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra. Amai os irmãos. Temei a Deus. Honrai o rei. Até aqui a nossa leitura. O contexto de Pedro é um contexto em que essa carta é enviada às igrejas, as igrejas estão num contexto de grande perseguição. Perseguição porque elas anunciam Jesus Cristo como o Senhor com S maiúsculo, ou seja, aquele que governa sobre a sua vida, e isso, em algum nível, estava ali enfurecendo o império naquele período. Ao ponto de fazer com que eles fossem perseguidos, presos, açoitados, maltratados, humilhados nos dias em que eles estavam vivendo. E é nesse contexto que Pedro chega para eles e diz, vocês precisam se sujeitar a todas essas autoridades. Mas o que seria se sujeitar às autoridades? A ideia de sujeição, de submissão, carrega pelo menos duas questões importantes com ela, que seria a obediência e também o do respeito, ou seja, respeitar e obedecer às autoridades que estavam sobre eles. O respeito e a obediência traz para a gente um conceito do que todo cidadão deve ter, todo cidadão deve ser. Ele deve respeitar as regras, as leis da sua nação, e ele deve ser respeitoso com as autoridades, respeitoso uns com os outros também. Faz parte do que é ser um bom cidadão. Mas como que o povo de Deus, os cristãos desse período, deveriam entender essa obediência a um império que que realmente estava militando contra eles? Quando a gente olha para a Bíblia de um modo um pouco mais amplo, a gente encontra outros momentos em que o povo de Deus também estava sob a direção de homens, sob a direção de governos, que não estavam ali alinhados com o que a gente encontra que é a vontade de Deus. Você pode se lembrar, por exemplo, da história de Daniel. Daniel vivia no Império Babilônico, servindo ao Império da Babilônia, com toda a sua inteligência, com toda a sua sabedoria, dando o seu melhor. Mas
Por mais de uma vez a gente vê Daniel se rebelando contra esse império. Você vê Daniel desobedecendo algumas leis que foram claramente decretadas pelo rei. Como, por exemplo, quando Dario diz que ninguém deveria se prostrar e fazer culto, orar, adorar ninguém que não fosse a ele. E a gente vê Daniel seguindo com seus costumes normalmente, o que traz para ele o fim de chegar até a Cova dos Leões, que é uma história conhecidíssima lá em Daniel no capítulo 6. Daniel foi um mau cidadão? Daniel foi desrespeitoso com o rei? Ele desrespeitou a lei? Bom, olhando para a vida de Daniel, a gente vê que ele não está sendo desrespeitoso, muito pelo contrário, ele sempre levou a função que ele exercia ali no império de uma forma muito séria, idônea, correta. Mas sobre a obediência, sobre a questão da obediência, a gente vê que Daniel tem alguns princípios, alguns valores. Para Daniel, obedecer a Deus está acima de qualquer outra questão. Obedecer a Deus está acima de obedecer qualquer outra instituição humana. Então parece que esse faz o norte da vida de Daniel. O que a gente encontra também na voz do apóstolo Pedro. Pedro, quando estava sendo perseguido ali, Atos capítulo 5, versículo 29, mostra Pedro e outros apóstolos sendo perseguidos e sendo proibidos de anunciar o evangelho. Eles falam, não, a gente segue anunciando, porque a nós antes é mais importante obedecer a Deus do que obedecer a homens. Essa tensão que pode ter entre o governo e o cristão pode trazer algumas dúvidas na interpretação desse texto, né? Como ser um bom cidadão, obedecer e honrar, sendo que muitas vezes a gente pode discordar. Bom, olhando para esse texto, a gente vê que o motivo, né, o que leva à obediência e à sujeição, ele coloca que é por causa do Senhor. O Senhor Jesus foi um outro grande exemplo de alguém que discordava dos valores do governo da sua época, do Império Romano, mas que mesmo assim foi respeitoso e se submeteu às instituições que estavam sobre ele, a ponto até de ser condenado e pelas leis de sua época, mesmo de forma injusta, e se submeter seguindo sem maldizer, sem desrespeitar as autoridades de sua época. E quando a gente vai pensando um pouco nos nossos dias e o contexto político que nós temos vivido, você vai para as redes sociais e não é raro você ver várias pessoas de diversas crenças, ao tratar sobre o assunto da política, muitas vezes ofendendo, desrespeitando várias autoridades que a gente tem aí no nosso governo, né? E a gente sabe que o governo brasileiro não é controlado por uma única pessoa. Nós vivemos numa república e aqui nós temos os três poderes que governam sobre a nossa nação: legislativo, executivo, judiciário. Todos esses três são autoridades que existem na nossa nação que têm a responsabilidade de governar, de fazer com que a nossa nação caminhe para frente. E nós, como cidadãos, temos algumas responsabilidades. São questões que fazem parte do que é ser um bom cidadão aqui no povo brasileiro. Nós, como cristãos e cidadãos, devemos estar submissos às autoridades. O que isso implica? Em ser um bom cidadão. E o papel do cidadão está em observar as leis, sim, respeitar os seus governantes também, e fiscalizar, observar o que tem sido feito na nossa nação. Faz parte do papel de todo bom cidadão acompanhar o que está acontecendo nesses três poderes e denunciar, comentar, elogiar, criticar posturas que são discutidas e executadas no meio desses três poderes. E isso faz parte de ser um bom cidadão. Mas quando vamos efetuar a nossa crítica, a gente tem que lembrar que ao criticar as ideias, a gente tem que fazer isso de forma muito respeitosa. O meu pai costuma dizer que o que a gente diz é tão importante quanto o como a gente diz. Ou seja, a forma como a gente se expressa é tão importante quanto a mensagem, muitas vezes. Se a gente faz isso de uma forma muito agressiva, dura, imparcial, ou tentando diminuir a outra pessoa, o conteúdo que muitas vezes é bom acaba sendo deixado completamente de lado porque não fizemos o bom uso da palavra. Sem falar das grandes divisões que têm acontecido nos nossos dias, divisões entre amigos, divisões entre familiares, exatamente por críticas políticas ou por tentar exercer uma cidadania de uma forma que não tem sido tão legal assim. E o que me chama a atenção nesse texto é exatamente o último versículo.
Quando a gente observa ali o último versículo, o apóstolo Pedro está falando: tratai com honra, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. E ao observar ali o honrai o rei na última parte do versículo, desse último bloco, parece dar até uma sensação de destaque, né? Tem várias coisas que vocês precisam fazer, mas honre o rei. Mas se você prestar atenção, quando ele diz no início do versículo 17, tratai todos com honra, honrar todas as pessoas, ele usa esse mesmo verbo honrar para a figura do rei. Ele está colocando aqui a autoridade na mesma altura, no mesmo nível de honra e de respeito que todas as outras pessoas. Ou seja, os cristãos aqui deveriam honrar a autoridade da mesma forma como eles têm que honrar todas as pessoas. Tratar com respeito, tratar bem todas essas pessoas. Mas, no meio desses dois termos, a gente tem duas questões que são essenciais para o cristianismo, que é o de temer a Deus e amar os irmãos. Temer a Deus e amar os irmãos. Essas duas questões parecem estar sendo colocadas no centro, ou seja, acima até dessas questões anteriores. Quando a gente pensa em como se posicionar, o que falar e como cobrar, o temor a Deus vem antes de todas essas coisas. E o amor, a união, o cuidado com os irmãos também. É muito importante a gente cumprir com o nosso papel como cidadão, obedecendo, observando, cobrando das nossas autoridades, mas devemos fazer com todo cuidado, lembrando que antes de tudo isso nós precisamos temer a Deus, ver se os valores do reino estão sendo colocados em primeiro lugar e também se ao fazer isso a gente continua demonstrando amor, cuidado e carinho pelos nossos irmãos, mesmo que eles discordem da nossa crítica e do nosso posicionamento. Que fique para a gente esse alerta e essa questão. Nós precisamos sim se submeter às autoridades. À luz do que Pedro entende sobre essa submissão, a gente observa na vida de Daniel e sem perder de foco que o temor a Deus e o amor aos irmãos estão ainda acima de tudo isso. Que Deus nos abençoe.